Olá, queridos amigos, queridos irmãos da família do Grupo de Estudos Online Sueli Caldas Schubert. É com grande alegria que nós, mais uma vez, nos reunimos no início desse mês de fevereiro, com os corações amigos e irmãos dos coordenadores. Alguns não puderam se fazer presentes por conta de compromissos previamente agendados, mas nós aqui que estamos hoje, Laudelino, Lincoln, João, Eulália, Vânia, Marcelo, Vitor e a Jussara, que logo volta. Estamos muito felizes em podermos nos reunir mais uma vez com corações tão queridos e amados. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 14, o Cristo Consolador, do livro Nos Bastidores da Obsessão. E já aqui me adianto para informar a todos que o nosso próximo livro a ser estudado será Grilhões Partidos. Então, dá tempo de nós adquirirmos o livro através da Editora Leal, no site da Mansão do Caminho, para que nós possamos estudar mais essa obra maravilhosa juntos. Então, primeiramente, eu gostaria de passar a palavra para o Laudes, fazer os seus cumprimentos, posteriormente para o Lincoln, para o João, para a Eulália, para a Vânia, para o Marcelo, para o Vitor e para a Jussara. Queridos amigos, os nossos votos de alegria pela oportunidade oferecida de estudo e de tanto conhecimento em aprendizado em conjunto nessa família linda. Olá, queridos amigos, sempre muito feliz em estar com vocês, aprendendo junto para crescermos juntos. É uma alegria muito grande estar novamente reunidos aqui com esse grupo fraterno e continuar esses estudos tão importantes. Olá, querida família, é uma grande alegria podermos dividir essa telinha com todos vocês e desejamos hoje, como sempre, um bom estudo e um grande aprendizado. Que Jesus nos abençoe. Olá, queridos amigos, gente querida que está aí de todas as partes do Brasil e de fora, os nossos votos de um ano novo muito bom, um mês de fevereiro também, e que Deus nos abençoe sempre. Olá, amigas e amigos, uma alegria muito grande, como todos falaram, estarmos aqui mais uma vez neste estudo que a todos nos ilumina. Um grande abraço, muita paz, muita harmonia na vida de todos vocês. Irmãos e irmãs, meu abraço carinhoso a todos e todas. Nós estamos particularmente felizes agora pelo fato de estarmos todos juntos e esperando que vocês tenham bom proveito com os nossos companheiros que farão os comentários e o resumo desta noite. Um abraço a todos. Olá, queridos amigos, olha só que bênção nós todos aqui reunidos para poder enviar para todos vocês essa energia boa que recebemos dos amigos espirituais, especialmente desses mentores, Manuel Filomeno de Miranda, da nossa querida Sueli, que acompanha, né, nos inspira nesse estudo e que nos faz, assim, sentir essa energia de união, Acho que a conexão da Jussara caiu, ela está em trânsito no celular, voltou. Bom, Vitor, você então poderia nos conduzir o pensamento em oração? Com certeza. Muito bem. Querido e amado Mestre Jesus, Deus, nosso Pai de infinito amor, ao iniciarmos, através dessa prece, as atividades desta noite, gostaríamos de rogar-te, querido amigo, a presença constante dos benfeitores espirituais,
à frente Manuel Filomeno de Miranda, Sueli Caldas Schubert, e todo o conjunto de amigos que fazem deste momento um momento feliz, em que os nossos pensamentos se aglutinam, em que a nossa inteligência se dilata mais um pouco, para que os conteúdos aqui ventilados possam se fazer entendíveis, inteligíveis, de uma forma mais serena, mais tranquila. Te pedimos pelos companheiros encarregados do resumo, dos comentários, para todos os nossos irmãos e irmãs que nos assistem nesse instante, que seus lares possam ser amparados e protegidos, e que nessa vasta teia cósmica que formamos agora, nós possamos ter esses minutos de muita comunhão espiritual. Assim, querido amigo Jesus, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Vitor. Mais uma vez agradeço aos corações dos queridos coordenadores, nossos irmãos, que se juntaram a nós na salinha virtual para fazer os seus cumprimentos para todos aqueles que nos acompanham, essa grande família. Então, agora eu vou pedir licença para deixar apenas aqueles que irão participar do estudo dessa noite aqui. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Então, hoje, como nós já antecipamos, o capítulo a ser estudado é o 14, o Cristo Consolador, e quem vai nos apresentar o resumo, então, é o nosso querido Lincoln. A palavra está contigo. Muito obrigado, Gi. Saudamos novamente a todos com desejos de muita paz. Conforme já anunciado, hoje estudaremos o capítulo 14, o Cristo Consolador. E de início já temos o benfeitor, autor da obra, Manuel Filomeno de Miranda, anunciando aspectos relativos à família Soares, com o retorno do senhor Mateus ao seu lar, naturalmente promovendo determinadas mudanças na família, em razão da própria esposa, que teve que dedicar-se mais ainda a ele através da enfermagem difícil. Porém, menciona o nosso querido benfeitor que o socorro divino não tardou. Então, um aspecto importante deste capítulo, que nós vamos observar, é a renovação promovida na família pelo conhecimento da doutrina espírita. Inicia o autor comentando que Mariana, por exemplo, fazendo-se psiquicamente na mudança de atitudes íntimas, de animosidade que mantinha com seu pai, através do conhecimento espírita e das lições sublimes de Jesus, ela promoveu renovação no seu pensamento e no seu coração, e com o retorno do pai ao lar, ela passou a dedicar-se de forma generosa, fazendo companhia a ele, substituindo inclusive a mãe naquela atenção ao pai. Adalberto, seu namorado, também aprofundando-se na doutrina espírita, transformou-se numa espécie de filho também do senhor Mateus. E o senhor Mateus também, observando o carinho perseverante de todos em seu entorno, enquanto no leito, deu sinais bastante fortes de renovação espiritual. Amália continua com seu trabalho, dedicando-se às suas tarefas profissionais e trazendo os recursos para o lar. E Marta foi uma das filhas que, neste capítulo, tomou um espaço interessante, porque as experiências que ela viveu foram objeto de análise aqui pelos benfeitores. Depois que ela teve aquela entrevista com Petitinga, ela pensou bastante a respeito do que estava fazendo, e o caso dela, então, foi abordado nesse capítulo pelo nosso benfeitor. E já numa visita nova à casa, justamente Petitinga pergunta a ela sobre a sua reaproximação com seu pai. E ela declarou-se muito nervosa, assim, agitada interiormente, com receio de novos atritos com o pai, no momento de fazer as pazes. E dentro desse quadro, ela confessa estar bastante aflita, e aproveitando esta condição que ela apresenta,
e neste ponto da narrativa de Manuel Filomeno de Miranda, ele elabora, neste capítulo, uma nota, a nota do autor espiritual, que é entremeada aí nas narrativas da experiência da família, onde ele, aproveitando as experiências de Marta, uma ex-quimbandista, ou seja, que tinha as práticas de contatos com espíritos de níveis inferiores da espiritualidade, com os procedimentos e métodos correspondentes, né, digamos, àquela prática que ela tinha. Então, o benfeitor Manuel Filomeno faz várias observações em 2 aspectos. Primeiro, a respeito do tratamento que é dado aos espíritos obsessores e aos obsidiados também. E numa segunda parte ele fala sobre a questão da mediunidade, como encarar a mediunidade. Então, nessa primeira parte, ele diz que o desconhecimento do espiritismo por parte de alguns adeptos na atualidade, que não penetraram as suas lições preciosas, eles acreditam que quando temos assim abordagens com espíritos muito infelizes, violentos, obsessores vigorosos, isso poderia exigir determinados tratamentos fora dos arraiais da doutrina espírita. E nesses locais fora do ambiente espiritista, esses espíritos são tratados através de processos de terror, de força, práticas estranhas que os atemorizam e por meio dos quais eles são presos e mantidos longe das suas vítimas, ou seja, o desligamento obsessor de obsidiado através de meios violentos. E o benfeitor caracteriza essa atitude como uma arrematada loucura. Por quê? Porque as leis de causa e efeito, que são bastante severas, já elucidam que onde tem um obsessor como cobrador, é porque existe um devedor que estaria na condição de vítima nesse momento. Então, se esta vítima, entre aspas, está sendo libertada através da agressão ao seu obsessor, estaria então ferindo o estatuto da lei divina, punindo um ignorante ao invés de instruí-lo, libertar um mediante o aprisionamento do outro, defender alguém prejudicando outrem. Então ele comenta que a soberana lei de amor é a força capaz de modificar a estrutura da vida e penetrar no nosso eu profundo. E qualquer obsessão onde esteja ausente este amor e o esclarecimento para a realização dos processos de desobsessão, mais agrava o mal que existe ali entre os dois, digamos, as duas pessoas em conflito. Ele traz, então, alguns comentários retirados da Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, Obsessões e Possessões, onde ele fala que o preclaro codificador Allan Kardec elucida que se chama obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau, no caso, né? E a uma causa física tem que haver uma oposição física. A uma causa moral, preciso se contraponha uma força moral. E ele continua dizendo que nos casos de obsessões graves, o obsidiado fica como que envolto ou impregnado em um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçar o obsidiado. Então, dentro dessa dinâmica, Kardec conclui que um fluido mau não pode ser eliminado por um fluido igualmente mau. Faz-se necessário expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, naturalmente. Kardec continua dizendo que nem sempre, porém, basta esta ação mecânica. É preciso atuar sobre o ser inteligente. E para fazer essa atuação, é necessário falar com autoridade. E para falar com autoridade, é necessário ter superioridade moral. Então, quanto maior for essa superioridade moral, termina ele concluindo, maior então será a autoridade de falar com o espírito a respeito da situação.
E, finalmente, ele observa que, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então, chamamos a atenção que esses textos foram retirados de A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 14. Na segunda parte dos comentários da sua nota do mentor espiritual, ele aborda aspectos relacionados com a educação mediúnica, considerando que alguns militantes espíritas apressados consideram que a educação mediúnica poderia ser feita de uma forma precipitada, com práticas esquisitas, de tal forma que o desejo seria que a faculdade irrompesse de uma vez, de uma forma assim até agressiva. E ele, então, Manuel Filomeno, esclarece que a mediunidade requer cuidados especiais, atendimento a requisitos próprios e condições específicas que lhe facultem a educação e o desdobramento de recursos para atender às finalidades a que se destinam, recomendando, naturalmente, o Livro dos Médiuns como o melhor roteiro para médiuns e pessoas que desejam conhecer as faculdades mediúnicas e praticá-las. Então, esta medida em que pretende-se o desenvolvimento instantâneo em grupos, mecanicamente, da mediunidade, ele diz que se caracterizaria como sugestões, animismo, condicionamentos psicológicos e até mesmo estados de neurose ou nevrose. Então, recomenda finalmente ele que resguardem-se no cuidado, no cuidadoso estudo e na carinhosa observação vigilante os que desejam reais e proveitosos resultados da mediunidade e da sua prática, sem precipitação, melhorando-se moralmente e espiritualmente os médiuns e os experimentadores para poderem credenciarem-se à assistência dos bons espíritos. Terminando esta nota, então, ele retorna à abordagem e ao seu diálogo com Marta. Repetimos aqui que era a antiga praticante quimbandista. Entrega a ela recomendações a respeito do Evangelho, dizendo: minha filha, o Evangelho é porta de luz para os que gemem na escuridão, caminho redentor que se abre em oportunidades múltiplas para todos nós, e que realmente, para quem deseja a elevação, não há tempo perdido. Sempre teremos um aproveitamento das experiências vividas. Diz ele, então: reanime-se, minha filha. O momento de renovação ocorre como um instante de dor, comparando ele também esta dor como se fosse a de um recém-nascido que, ao respirar, sente dor. E quando nós respiramos o ar balsâmico do Cristo, também, quando ele penetra em nossa alma, nós sentimos, de alguma forma, esta luz ou esta dor produzindo uma transformação interior em nós. Então, Marta confessa, então, neste momento da abordagem, que ela sente medo, ela tem receio do revide desses espíritos com os quais ela trabalhou durante tanto tempo, que se diziam amigos dela, porém eram muito cruéis para o tratamento com as outras pessoas. Então, ela tem medo deles. E Petitinga, então, na abordagem com ela, diz que Deus é nosso Pai. E Deus é o Pai de todos. Portanto, Ele cuida de todos nós. Cuidará dela como envolvida nessa trama, como cuidará também dos espíritos que estão com ela hoje, através dessas experiências mais complexas. Então, recomenda a ele, inicie hoje uma nova fase, aproximando-se do seu Pai, rogando-lhe perdão. Humilhe-se, ajude o seu Pai no transe abençoado em que ele vive também de transformações dos seus sentimentos. Mais uma recomendação faz ele: passe a frequentar a nossa casa, estude as obras do mestre Allan Kardec, bebendo nas fontes augustas da informação espírita, a água lustral, lenificadora e nutriente do conhecimento que liberta. E de alma tocada pelo suave brisa do Evangelho, distribua esperança. Quem sabe, diz ele, mais adiante, com as suas possibilidades mediúnicas colocadas a serviço do Cristo, necessariamente disciplinadas, você poderá socorrer muitas pessoas, inclusive esses irmãos espíritos que hoje estão
nesta trama tormentosa com você. Termina ele dizendo que não há força que tenha mais força do que a força do amor. Após essa abordagem inicial, a chegada dos visitantes ao lar dos Soares, Manuel Filomeno de Miranda e Petitinga, eles foram à parte onde estava nos aposentos do senhor Mateus, e ali desenvolveu-se, então, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, por recomendação de Petitinga. Mariana foi convidada a fazer a leitura, e justamente caiu na abertura do livro este capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que é de beleza incomparável. Diz o Espírito de verdade nesta mensagem: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Com esta mensagem, envolvendo toda a família, criou-se aquele clima apropriado para que Marta tomasse as mãos do seu genitor e pedisse perdão a ela no que foi atendido. Então, Mariana, na sequência, consulta a Petitinga se não seria interessante que ela prosseguisse a leitura do Evangelho junto com seu pai, à beira de sua cama, para distraí-lo e para que todos pudessem se edificar com essa leitura, no que foi aprovado naturalmente pelo benfeitor, dizendo que a palavra evangelizante dirigida a ele, ao senhor Mateus, atenderá também aos sofredores espirituais que porventura se vinculem por esta ou aquela razão. Então, numa casa, diz ele, onde se acende a claridade do Evangelho, erguem-se defesas poderosas, impedindo a invasão das forças desagregadoras da erraticidade inferior. Quando um grupo ora, unido nos liames da comunhão pela prece, estabelecem-se resistências capazes de suportar as descargas da agressão, da maldade, originada num ou noutro plano da vida. A prece e a lição edificante transformam-se em potentes ondas de energia vivificadora que beneficia todos os que delas participam. E, na sequência, ele faz um comentário muito importante a respeito do poder do pensamento, que não é devidamente reconhecido na Terra, porque a mente atuando sobre o corpo, dentro do cérebro e fora dele, atraindo ou repelindo forças compatíveis ou antagônicas com as emissões, envolvem a todos e todos sofremos os reflexos uns dos outros. Desse processo de assimilação ou desassimilação, absorvemos como eliminamos as imagens que nos são peculiares. Somos, então, o que produzimos mentalmente, diz ele. O universo, todos são permutas. A ideia que o homem plasma e cultiva, exterioriza e difunde, traduz o seu estado, a sua altura moral e espiritual. Marta, então, caindo em si cada vez mais, propõe-se a afastar-se daquelas forças brutalizantes do mundo espiritual inferior, tentando um esforço de desfazer tudo. E é orientada a que deve confiar
em Jesus, porque Jesus é o pão da vida e resolverá o problema. Não há por que recear. Tomando essa resolução de avançar em outra direção, sem olhar para trás. Confie e avance, diz ele para a menina Marta. Ela então decide libertar-se daqueles talismãs e amuletos que ela carregava, objetos e indumentárias, fechando em definitiva as portas do antigo consultório que ela tinha e abrindo a alma à luz do Senhor. Finalmente, diz Petitinga, o servo fiel e vigilante está sempre de pé, esperando o serviço que lhe destina o Senhor. Então a família paulatinamente recuperava sua paz e colocava-se prontamente na direção de novos rumos para a autoiluminação. E Manuel Filomeno termina o capítulo dizendo que esse, sem dúvida, é o ministério do Espiritismo. Trazer de volta Jesus Cristo aos corações sofridos da terra, repetir as experiências memoráveis de quando ele esteve entre nós, consolar os infelizes do além-túmulo, libertando-os da suprema ignorância das realidades espirituais, desatar os laços constritores que ligam desencarnados em perturbação a encarnados que se perturbam, cuidar dos obsessores e iluminar a consciência de obsidiados e obsessores, semear o amor em todas as modalidades, através das mãos da caridade, em todas as dimensões. Então, por que tudo isso? Por ser o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, termina ele. Deixamos assim esse resumo deste capítulo que merece ser estudado e refletido. Paz a todos. Belíssimo resumo, Lincoln, belíssimo capítulo, muito envolvente. Eu acho que não só a família Soares se envolveu nessa psicosfera, né, da leitura desse trecho do Evangelho, como todos nós que estamos acompanhando o estudo dessa noite. Gratidão. Então, agora nós passamos a palavra para a Vânia, que vai iniciar os aprofundamentos do capítulo. Vânia, a palavra está com você. Então, boa noite mais uma vez aos queridos amigos, aos queridos irmãos. Neste capítulo 14, teve, entre todas as coisas que aprendemos, e que o Lincoln nos ofereceu um resumo muito bom, nós escolhemos falar sobre as formas do pensamento. Foi quando ali Petitinga vai falar sobre o pensamento que o Lincoln nos disse, né? Então, como nós vimos no resumo do Lincoln, a filha Mariana, aquela que teve um passado desastroso com o seu atual genitor e que por isso não o suportava, agora ela está modificada. E em visita ao lar do Soares, como vimos, né, Petitinga encontra Mariana sentada ao lado do leito, assistindo ao pai enfermo. E pede para ela fazer a leitura do Evangelho, e após a leitura, eles saem do aposento onde estava o pai de Mariana, e ela então pergunta a Petitinga se não poderia ler o Evangelho para o pai sempre que fosse possível. A Petitinga acha a ideia formidável, esclarecendo, como Lincoln disse, que a palavra evangélica, dirigida a ele, ao pai, também atenderá aos sofredores espirituais que lhe vinculam. Porque numa casa onde se acende a claridade do Evangelho, erguem-se defesas poderosas, impedindo a invasão das forças desagregadoras. E então ele prossegue explicando que nós ainda não conhecemos devidamente o poder do pensamento. A gente lê em quase todas as obras, somos o que pensamos. Então, somos o que pensamos, o que produzimos mentalmente. Nós temos que acreditar nisso, porque existem muitos estudos que confirmam essa tese. Então, a ideia que o homem plasma e cultiva, exterioriza e difunde, traduz o seu estado à sua altura moral e também à altura espiritual.
Então, Allan Kardec nos traz excelente estudo sobre o assunto ali na Gênese, no mesmo capítulo que o Lincoln disse, no capítulo 14, onde Kardec vai discorrer acerca da ação dos espíritos sobre os fluidos, as criações fluídicas e a fotografia do pensamento. Ué, mas eu pensei que o que eu penso ninguém fica sabendo. Agora eu estou estudando que tem até fotografia do meu pensamento. Nossa, então vou ter que me cuidar com o que eu penso, né? Então, Kardec diz assim, que os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são a atmosfera dos seres espirituais. Como a atmosfera, o ar, é para nós a nossa atmosfera, para os espíritos é, então, esse fluido espiritual, que é um dos estados do fluido cósmico universal. Muito bem. E os fluidos são o veículo do pensamento. Olha só que coisa. Como o ar é o veículo do som. Só que com uma diferença. O meu som vai até onde ele alcança. A gente vê quando passa um carro na rua com música, ou uma moto, e aí vem aquele barulhão, de repente some porque está longe. Então, o som vai até um espaço. Agora, o nosso pensamento não. Ele não tem barreiras. Quando a gente joga uma pedrinha na lagoa, ela faz aquelas ondas, e para na borda. Mas o universo não tem borda. Então, o nosso pensamento voa longe. As nossas ações, tudo que sai de nós, né? Então, nós precisamos mesmo cuidar do nosso pensamento, que a gente achava que ninguém sabia o que a gente estava pensando. Então, por que até? Porque o pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório espiritual, como numa vidraça, diz Kardec. Toma corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha o homem, por exemplo, Kardec vai dar um exemplo, a ideia de matar a outro, embora o seu corpo material está ali, imóvel, o pensamento não está imóvel. Pela ação do pensamento deste homem, que intenciona matar outro homem, o pensamento dele é posto em ação, e assim ele executa fluidicamente o gesto do ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima, e a cena toda é pintada como numa tela, como num quadro, tal qual o seu espírito construiu pelo pensamento. Então, aí que vem o problema, porque se nós estamos rodeados por espíritos que temos ao nosso lado, como afirmou Paulo de Tarso, uma nuvem de testemunhas, e dependendo das testemunhas desta nuvem que nos assistem, elas facilitarão o ato nobre que eu estou pensando ou o ato ignóbil que estamos pensando, conforme o exemplo que acabamos de ver de Allan Kardec. Então, o próprio Kardec vai escrever interessante artigo na Revista Espírita de maio de 1867, sobre essa atmosfera espiritual. Aliás, ele vai escrever sobre o pensamento, a força do pensamento, em várias vezes, na Revista Espírita e nas obras da codificação. Então, ele diz que o Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem a população invisível do globo, que estão no espaço e entre nós, nos vendo e nos acotovelando sem cessar, de tal sorte que, quando nos acreditamos a sós, temos constantemente testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Desta forma, diz Kardec, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, ou seja, no nosso perispírito. E uma alma pode ler noutra alma como num livro.
Então, Kardec também vai escrever sobre a qualidade dos fluidos, já que os fluidos são uma atmosfera para os espíritos. Como é que é? Quais são as qualidades desse fluido, né? Diz Kardec que os fluidos não possuem qualidades sui generis. Eles não têm qualidades, nem cheiro, nem gosto, nem nada. Eles vão adquirir qualidades específicas dependendo do meio onde estão, onde elas se elaboram. Elas vão se modificar, esses fluidos vão se modificar pelos eflúvios deste meio onde estamos, onde está, né? Como, por exemplo, o ar pelas exalações do cheiro, se passamos em um jardim florido, numa árvore que também está florida, sentimos aquele perfume. Também, quando passamos perto de um matadouro de frangos, por exemplo, sentimos aquele odor, né? Então, o ar também não tem qualidade sui generis, mas ele vai adquirindo dependendo do meio em que ele atravessa. E também Kardec diz que, como a água, né? A água é insípida e inodora, mas ela vai adquirir um gosto, como, por exemplo, as águas de Minas Gerais, pelas camadas de sais que ela atravessa. Então, nós vamos ter água diferente, com sabor diferente, com cheiro diferente, mas ela em si é insípida e inodora. Então, os fluidos, sob o ponto de vista moral, eles trazem o cunho dos sentimentos. Olha só, sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, mas também de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, como, por exemplo, o Centro Espírita União Espírita Baiana. Imagina entrar lá, onde se realizavam todas essas coisas com esses homens que hoje são espíritos, né? Petitinga, Manuel Filomeno de Miranda e outros tantos, né? Ali nós sentiríamos a bondade, a benevolência, a doçura, né? Em outros ambientes, a gente pode sentir coisas diferentes, né? E sobre o aspecto físico, Kardec diz que são excitantes, são calmantes, são penetrantes, adstringentes, suporíficos, pode fazer a gente dormir, narcóticos, expulsivos, reparadores, né? Dependendo ali dos pensamentos que envolvem aquele ambiente. Nós encontramos no livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, que foi um grande pesquisador cientista do início do século passado, um dos autores clássicos do Espiritismo. Nós encontramos neste livro interessante estudo sobre as formas pensamento. Pensamento tem forma também? Tem, meus irmãos, forma e cor. Ele escreve que pesquisadores sérios, nesse livro ele escreve, afirmam, apoiados em declarações dos seus videntes, que as formas do pensamento não se restringem à imagem de pessoas, de coisas, de objetos, mas atingem concepções abstratas, as aspirações do sentimento, que revestem formas, características e estranhamente simbólicas. Eis o que diz respeito. Todo pensamento cria uma série de vibrações na substância do corpo mental, correspondentes à natureza do mesmo pensamento. O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si próprio, que toma forma correspondente à intensidade vibratória. Então, aquilo saiu de mim e é como bumerangue, meus irmãos, volta para mim. Se são ações más, vou ter que responder. Se forem ações boas, eu terei um crédito, né? Então, as formas do pensamento são estranhamente simbólicas, dizem os autores, os pesquisadores.
Algumas delas representam graficamente os sentimentos que as originam. Por exemplo, a usura, a ambição, a avidez, a cobiça produzem formas retorcidas, curvas, semelhantes às garras do falcão, como que dispostas a apreender o cobiçado objeto ou a cobiçada pessoa. O pensamento, preocupado com a resolução de um problema, produz filamentos espirais. Esse eu devo estar cheia deles. Os sentimentos endereçados a outrem, sejam de ódio ou de afeição, originam formas pensamento semelhantes aos projéteis. Então, se eu quero bem uma pessoa, ela aparece na minha frente, sem pensar, sem nada, eu envio um projétil cor-de-rosa, digamos, de amor que a envolve, e ela recebe aquele bálsamo. Agora, se eu vejo uma pessoa que eu me encrenquei com ela, que eu tenho assim uma questão com ela, aí eu vou emitir um dardo, né? Que nem se fosse um projétil. A Joana fala que a inveja é como uma flecha envenenada, né? Então, é isso. E a inveja nada mais é do que o pensamento também. A cólera, por exemplo, assemelha-se ao zigue-zague do raio. O medo provoca jatos de substâncias pardacentas, quais salpicos de lama. Um pensamento de paz, quando emitido por alguém profundamente compenetrado desse sentimento, torna-se extremamente belo e expressivo. Agora, um pensamento colérico, ao contrário, torna-se tão repugnante quanto horrível. Desta forma, meus irmãos, convém a gente vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. E como escreve Allan Kardec nesta revista citada, ele escreve assim: cabe a cada um fazer como o sábio que não tinha medo de que sua casa fosse de vidro. Seriam essas as nossas considerações. Muito obrigada. Muito interessantes e muito importantes, né? Nós diríamos os seus aprofundamentos, porque nos revelam a realidade que todos vivemos e poucos conhecemos. Durante a sua explanação, eu lembrei daquele caso do Chico, que ele para atender aquela mulher, encurtando bem, né, a história, e aí o Emmanuel diz para ele: olhe para trás, meu filho, e ela fala: Deus te abençoe, vai com Deus. E aí ele, como médium, né, excelente que era, conseguiu ver essa emanação do pensamento e do sentimento envolvendo ele nessa ternura, nesse amor. Muito interessante. Gratidão. Então, agora nós passamos a palavra para o Laudes, que vai dar continuidade aos estudos deste dia. Obrigado, Vânia, Lincoln, Gi. E pegando o pensamento, não é? Exposto pela Vânia, e a complexidade do tema, nós vemos que esse capítulo, nós temos aí muitos pontos a serem avaliados. Porque o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda começa o capítulo dizendo que havia uma mudança de Mariana a partir do momento que ela começou a ter contato com as lições do Evangelho de Jesus. Ou seja, quando a pessoa se impacta por uma construção mental de algo que ocorreu há mais de 2000 anos, ela faz uma criação mental. Ou seja, ela imagina. A imaginação que eu tenho, talvez, de uma parábola, de uma passagem evangélica de Jesus, talvez possa ser muito diferente de como a Gisele imaginou, como a Vânia projetou, como o Lincoln pensa do acontecimento. Apesar dos trechos evangélicos serem similares à nossa compreensão, cada um de nós vai ter a sua projeção de acordo com a base de instruções intelectuais e conhecimento que nós temos. E vamos criar essa imaginação de acordo com o nosso conteúdo. Porém, o contato com essas lições iniciaram uma reforma íntima em Mariana. Ou seja, começando a projetar formas, pensamento, mas também mudando algo em sua rotina. Quando pegamos no Evangelho, segundo o Espiritismo, que Allan Kardec define o verdadeiro espírita através daquela reforma moral, né, da transformação das suas más inclinações,
aí está o verdadeiro espírita, é justamente aquele que toma conhecimento, ou seja, começa a penetrar algumas verdades. E essa verdade não se dá para a mudança exterior, mas para a mudança íntima. Aí está o verdadeiro espírita. Porque depois, nos comentários deste capítulo, que vai ter lá um comentário da nota do autor, ele vai trazer que, por desconhecimento do espiritismo, muitos desavisados começam a trabalhar em prol do espiritismo, servindo seus próprios interesses. Porque grandes fissuras, muitas vezes, nesses acontecimentos evangélicos dos defensores, muitas vezes, dessa intelectualidade, são aqueles que tomam grande base de conhecimento, mas não para sua reforma íntima, e sim de projeções exteriores para, de alguma maneira, apresentar o serviço dos seus próprios interesses, quando o serviço do evangelho deve ser totalmente desinteressado, ou seja, vencendo o orgulho, rompendo com o egoísmo, o ego ficando de lado, porque no livro dos Espíritos, quando vamos ver sobre o egoísmo, é exatamente o pagamento da ingratidão quando nós servimos desinteressadamente aquele irmão em necessidade. Aí está a ruptura do egoísmo. Então, para nós que estamos estudando, porque o alerta do benfeitor é para que pudéssemos parar e meditar as suas frases, para podermos preencher um pouquinho mais a nossa essência, é para que possamos reformular os nossos pensamentos. Cada vez que sentamos para estudar uma obra ou para refletir os seus comentários, isso deve, de alguma maneira, iniciar pensamentos íntimos para reformular, para aprimorar, para aprofundar o próprio conhecimento, não de apresentação exterior, não da forma que eu vou me apresentar aqui perante a tela do computador, como que eu vou ser visto pelos colegas que nos acompanham, mas como que isso pode impactar a minha intimidade. Porque a partir dali que eu tomei contato com uma lição evangélica, isso deve, de alguma maneira, modificar a minha essência. Ou seja, eu começo depois, ou antes do estudo, ou mesmo durante esse processo de aprendizado, a mergulhar em um novo psiquismo. E esse psiquismo vai me trazendo novas reflexões. Logo, eu vou criando um ambiente propício para receber também inspirações. Agora, estamos pensando, ou estamos falando a respeito de energias benéficas. Ou seja, flui de mim, através do meu espírito, do meu corpo mental, o fluido mental, que o primeiro beneficiado sou eu mesmo, porque eu vou criando em torno de mim, através das células não só físicas, mas perispirituais, exalando uma energia produzida através de um ato de crescimento. Isso faz com que facilite a conexão de um espírito um pouco mais superior, ou um espírito que comungue das mesmas ideias, para projetar facilidade a acessar algumas informações. Quando o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda fala a respeito do processo obsessivo, ele nos traz exatamente uma visão inversa, que aquele indivíduo que está sofrendo a obsessão, ou seja, o obsediado, está em torno de si um fluido pernicioso e que cabe a nós estarmos atuando para romper a ação daquele fluido pernicioso, para que dali possa começar a brotar novos fluidos benéficos e salutares. Ou seja, eu preciso romper aqueles padrões mentais do indivíduo que está obsidiado. Mas como? Se porventura eu não tenho a habilidade de projetar um fluido bom, tudo que eu fale não irá romper aquela primeira camada dos fluidos perniciosos, porque não serei capaz de tirar aquele indivíduo que está atormentado em seus pensamentos para criar alguma reflexão diferente ou em sentido contrário do rumo em que ele está. Porque vibro muitas vezes na mesma sintonia mental que o próprio obsessor que mantém aquele indivíduo em tormento, atormentado.
Então, esta reflexão que o benfeitor nos coloca é para analisarmos que, para a classe de espíritos, é necessário jejum e oração. Já nos alertava Jesus para certas classes de espíritos. Porém, nós temos que atentar que a nossa ação é muito diferente da ação de Jesus para com os espíritos. Porque estamos ainda em um processo na escada evolutiva, avançando numa escola primária, porém sim com ganhos salutares através do conhecimento da doutrina espírita já nessa jornada. Mas isso não quer dizer a reforma moral, isso não quer dizer que estamos avançando moralmente em largos passos, mas quer dizer que iniciamos a nossa luta íntima. E através dessa luta, reconhecido da pequenez, nos colocamos à disposição do serviço. Este reconhecimento nos leva a uma energia diferente quando estamos lidando com os espíritos, porque não estamos a um ponto de utilizarmos de técnicas esdrúxulas, como coloca o benfeitor, me fez muito a lembrar a própria apometria, aquele estado onde vamos tratar o corpo perispiritual, realizar a projeção do perispírito para o mundo espiritual e lá no mundo espiritual realizar o tratamento do corpo espiritual, e se há alguma entidade vinculada no processo obsessivo, relutante ou persistente, que ela pudesse ser encapsulada e sendo retirada desse vínculo e ejetada do mundo do planeta solar onde está e lançado ao universo. Mas que caridade é essa para entender com aquele irmão que sofreu em outra vida e que agora, com um tormento íntimo, tenta o reparo, justiça com as próprias mãos, equivocado que está, merecendo sofrer penalidade ainda mais grave? Seria esse o evangelho proposto por Jesus? Ou vamos aceitando técnicas, talvez esdrúxulas, por desconhecimento da profundidade da doutrina espírita? Allan Kardec nos apresenta o livro dos médiuns. O benfeitor Manuel Filomeno de Miranda nos alerta a gravidade para estudarmos a grandiosidade dessa obra, porque se estamos nos colocando a essa disposição do serviço, precisamos estar com as ferramentas necessárias para um trabalho salutar, ou senão estaremos não só prejudicando a obra, mas nos colocando à frente de serviços que muitas vezes aqueles que nos observam tentam de alguma maneira assemelhar, acreditando que aquela conduta poderia estar algo acertada, e logo eu mesmo sou responsável por direcionar pequena, média ou grande massa para o próprio abismo, do próprio desconhecimento que eu tinha. Por isso, a gravidade de que, primeiro, antes de iniciarmos qualquer tipo de exposições para levar ao externo, é importante que cada fibra desse conhecimento comece a movimentar a minha intimidade. Ou seja, eu começo a pegar o conteúdo e refletir para a minha existência. Senão, são frases vazias. E veja, a maravilha do corpo físico quando estamos encarnados. Se estamos mantendo um ritmo de pensamento de uma maneira automática e muitas vezes habitual, daqui um pouco uma dor estomacal aparece. Eu não tinha essa dor. Então, a dor é tão aguda que ela me chama a atenção. Os meus pensamentos mudam de foco, porque aquele foco fez com que o meu corpo físico adoecesse. Agora, aquela doença fisiológica gástrica me faz atentar nos cuidados da ansiedade que eu estava tendo na minha alimentação. Mas eu precisei mudar o foco do pensamento através da dor. E não pelo amor, não pelo conhecimento, não pela plenitude dessa reforma. Aí que precisamos atentar a respeito da grandiosidade do poder do nosso pensamento. A Vânia comentou no final da sua fala sobre a casa de vidro, como se estivéssemos vivendo de uma maneira pública e que tudo pudesse ser relevado e nada escondido. Mas eu fico imaginando, dentro das máscaras sociais hoje, que nós mesmos nos colocamos em posição para podermos nos suportar, muitas vezes em convívio, em muitas classes sociais que estamos inseridos, se nós fôssemos uma mosquinha, será que pensaríamos da mesma maneira se ninguém nos visse? Porque se estamos sendo vistos e observados, temos uma conduta e muitas vezes a nossa postura se modifica porque estamos em observação. Com isso eu receio o julgamento externo. Eu fico pensando e formulando o meu pensamento para que o externo me aprove.
Mas a reflexão contrária, eu, na minha intimidade, sozinho comigo mesmo, só eu me vendo, eu manteria a mesma postura? Eu manteria a postura, talvez, mais rígida para reformular os meus atos equivocados? Ou eu extravasaria? Qual seria a minha conduta? Porque esta reforma e este controle nasce aonde? No pensamento. O espírito, tocado de algum acontecimento, de uma lição evangélica, de uma página, de uma dor, de algo que venha bater na minha vida, que me traz as reformulações de pensamentos para tomar nova conduta. Então, o benfeitor vem trazendo a respeito, primeiro, das técnicas, do processo obsessivo, dos fluidos perniciosos, trazendo depois essas técnicas esdrúxulas, uma delas que acabamos comentando aqui a respeito da própria apometria, mas ele nos coloca algo que o Lincoln, quando fez o resumo, deixou de uma maneira bem explícita. Não há força maior do que o amor. Quando Marta pega a mãozinha do pai e lhe pede perdão, e o pai enlaça, eu fico imaginando enlaçando os dedos, eu fico pensando que qual foi a conduta anterior de Marta mentalmente? Como que ela iria agir? Como que ela iria formular? Como que ele iria receber? Porque quando eu realizo o ato, o meu coração vibra, as células me fazem vibrar, eu sinto arrepio, eu choro, porque as emoções e os sentimentos começaram a aflorar o que o pensamento muitas vezes estava tentando controlar. Ali há uma libertação, há o perdão, há o ponto máximo da doação. Perdoar, no prefixo per, o máximo. Eu doei o máximo que eu pude, pedindo perdão, porque me encontrei em equívoco, me encontrei no erro e desejo iniciar o reparo. Aí está uma das grandes lições do capítulo, que todos nós podemos recomeçar em todos os momentos, mas não podemos esquecer que aqueles que nos atormentam, que muitas vezes estão aqui para nos marcar a existência através dos compromissos expiatórios ou provacionais, são também almas que merecem o recomeço. E se hoje estão com as pedras, foi exatamente os equívocos das nossas vidas, de outras passadas, que agora vêm para assumirmos o compromisso do nosso processo de aperfeiçoamento. Finalizando com o nosso tempo, Petitinga, depois que viu o ato, ele entra em prece, agradecendo e evocando ali as entidades superiores, relembrando também a doçura do doce Rabi. Mas Marta, no final, se ajoelha, fala que iria negar tudo o processo exterior, o crucifixo, os mantras, e está de joelho orando de uma maneira diferente. Petitinga a levanta e diz: servo fiel está sempre de pé, à disposição do serviço. Quando estamos realizando uma oração, estamos evocando, estamos tirando de nós um pensamento salutar, imaginando a presença de Jesus, tentando entrar em uma conexão com Deus, ou seja, a nossa intimidade, move essas energias, move as ondas mentais para atingir tal objetivo. Que o objetivo, no dia de hoje, possa entrar em ressonância, em harmonia com a mesma sintonia crística que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos. Que possamos começar a vibrar os nossos pensamentos, fazendo sim a nossa reforma, reconhecendo o tanto que precisamos avançar, mas sabendo que temos um exemplo, temos um modelo, temos um guia, e jamais poderemos esquecer ou tentar fazer com que este modelo esteja ultrapassado, apesar dos avanços tecnológicos. Este modelo é o modelo que nos guiará àquela porta segura, aonde ele mesmo se colocou como o caminho para chegarmos naquele Pai. Essas seriam as reflexões que eu gostaria de trazer na noite de hoje. Muito obrigado. E excelentes também. Muito obrigada, Laudes. Estava aqui pensando, fazendo vários links com aquilo que você estava esclarecendo e aprofundando, né? Também junto com a Vânia e o Lincoln.
E aí me lembrei daquela passagem do Evangelho, onde o Espírito que dita a mensagem diz que nós temos esses 3 níveis de consciência, né? Que o primeiro é onde a gente faz o mal e se compraz em fazer o mal e não tem nem consciência que está errado. Depois a gente se conscientiza que é errado, mas continua praticando o mal. A gente não consegue, né, conter. Depois a gente pensa no mal, né? 4 níveis. A gente pensa no mal e não pratica, e depois a gente nem pensa mais. Quando nós, então, atingiremos esse nível de espíritos benfeitores, benevolentes, anjos de guarda, que é a meta de todos nós. Aí sim não temeremos, né? Esse telhado de vidro que a Vânia se referiu. Por enquanto, oração e muita vigília para todos nós. Mais uma vez, agradecemos a todos os corações que se reuniram conosco neste estudo, muito profícuo, com certeza. E fica aí a indicação do estudo também, particular de cada um, com essas referências bibliográficas que foram apresentadas, para que a gente possa cada vez mais ir conhecendo a verdade que o Espiritismo nos proporciona através do resgate da Boa Nova de Jesus.